Foi na cruz, onde um dia eu vi. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidar vocês a nós orarmos nesse momento. A Bíblia diz orar sem cessar, né? Então vamos orar ao Senhor de uma forma que a gente possa nos acalmar e nos concentrar, porque eu vim aqui com o intuito de abençoar e ao mesmo tempo também de procurar ser o máximo possível responsável e fiel à palavra do Senhor. Eu não vim com o intuito de falar palavras minhas, nem mesmo me envaidecer de palavras. Eu não estou aqui com essa motivação, tá bom? Eu tenho essa preocupação, mas eu quero abençoar vidas, eu quero servir e eu quero aqui ser o máximo possível a boca de Deus nessa noite, a voz do Senhor, tá bom? Não a minha, tá bom? Mas a voz do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus. Primeiramente pelo que o Senhor fez naquela cruz. Nós não merecemos nenhuma gota daquele sangue. Nenhuma. Obrigado. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado pela tua doutrina. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas providências. Obrigado por tua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, por nos suportar. Obrigado, Senhor. Senhor, nesse momento, que essas palavras não sejam desse ser humano aqui, falível, pecador, fraco, fragilizado, ser humano, mas que seja o teu Espírito Santo, o doutrinador, seja o teu Espírito Santo, o professor, o anunciador da boa nova, da boa notícia. A tua palavra diz que tua palavra se renova. Cada manhã, sua palavra passarão os céus e terras, e a sua palavra não passa. Ela se cumpre, ela se renova, ela nos ajuda, ela nos alimenta. Eu não sei, Senhor, quais foram as nossas motivações de virmos aqui, mas o certo, o correto, é nós virmos aqui e expressar desde o nosso corpo até as nossas emoções, toda adoração, toda submissão, toda honra e glória ao Senhor. Tudo, até nossa roupa, nossa disposição, nosso pensar, nós temos que vir à casa do Senhor, seja ela do tamanho que for. Devemos vir com o espírito de excelência, com o espírito de gratidão, de serviço, de adoração. Senhor Jesus, tudo isso o Senhor mostrou em vida dessa terra. Tudo isso o Senhor mostrou se entregando desde o jardim do Getsemane, onde o Senhor disse: passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Pai. Senhor, que nós possamos ter este sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, onde nós expressamos a nossa vida, roupa, pensar, gesticular, falar, tudo que o Senhor é digno. E seja, meu Deus, qual foi o problema que cometemos, seja qual foi a emoção que expressamos em nossas fraquezas em algum momento, que o Senhor possa nos perdoar, que o seu sangue, que diz a tua palavra, que purifica-nos de todo pecado, possa agora nos higienizar, nos limpar, nos lavar, redimir, fazer com que a gente tenha, Senhor, total autoridade e o inimigo não tenha o que nos acusar. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, eu te rogo. Amém. Meus irmãos, vou trazer aqui essa palavra do Senhor, baseada no Evangelho de Mateus, certo? Baseada no Evangelho de Mateus. Muito obrigado pela oportunidade, amados. Capítulo 15, versos de 11 em diante. Que Deus esteja abençoando suas famílias, sua casa, viu?
E muito obrigado mesmo, de coração. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, no Evangelho, capítulo 15, versos de 11 em diante. Mas vamos começar no 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Jesus pediu duas coisas nesse verso: que eles ouvissem e que eles entendessem. Fez duas coisas. Jesus pediu a eles: olha, preste atenção, ouçam e entendam. Prosseguindo, o que contamina, Jesus chamando a atenção deles, aí disse: olha, olhando para ele, imagine Jesus olhando para aquela multidão, olhando nos olhos de cada um, grandes e pequenos, velhos e moços, todos. Jesus diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aí ele diz mais: então, acercando-se dele, os seus discípulos, disse-lhes, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão. Né? Alguns dos discípulos disseram assim: olha, mestre, né? Traduzindo aqui para nós em miúdos, eles assim: mestre, olha, o que você está dizendo agora, os fariseus vão se escandalizar e vão passar a lhe perseguir. Mas aí, observe, prosseguindo, verso 13: ele, porém, ele quem? Jesus, porém, respondendo à indagação do discípulo, não é isso? Aí ele diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será o quê? Arrancada. Verso 14: deixai-os. Jesus adverte a eles: olha, não se importe, não se preocupa com eles, deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ou seja, eles é o pior cego que existe, né? Que vê, mas não deixa os outros ver. Cego do entendimento que cega o outro entendimento. Cego que vê, mas mantém o engano de não ver e não deixa nem as pessoas verem. Preste atenção, olha só. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego e outro cego, ambos cairão na cova. Tem uma versão que diz buraco, né? E Pedro, né? O apóstolo Pedro, respondendo, disse: explica-nos essa parábola. Interessante que Jesus ele está sendo muito claro, né, em dizer que a cegueira faz com que a gente, né, de certa forma, faz com que nós só enxerguemos o que está aparente. E Jesus ele está dizendo que o que na verdade devemos atentar é o que Deus nos mostra. Se ele fosse aqui fazer uma ponte para os Salmos 139, o salmista diz: tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, o meu... Deus, na sua ótica, ele enxerga não como nós que enxergamos a aparência do homem. Deus enxerga o coração do homem. Por isso que Jesus está dizendo: olha, sabe o que é que contamina todos nós? Sabe o que é que nos contamina? É tudo aquilo que provém do nosso coração que não agrada a Deus. É nossas intenções, é nossos desejos, que se não forem para a glória de Deus, contamina. Aí Jesus está dizendo: olha, o que vocês comem, isso contamina. Né? Claro que a gente não pode exagerar, porque cristianismo soma-se com equilíbrio. Não estou dizendo aqui agora, eu posso comer qualquer coisa, posso ingerir qualquer coisa e dizer para a glória de Deus. Não, aí é desequilíbrio. É desequilíbrio ao mesmo tempo que nós não podemos exagerar, como algumas religiões dizem: você não pode tomar Coca-Cola, você não pode tomar café. É o 8 e o 80. Temos que ter o equilíbrio. O equilíbrio é o que Jesus, na sua doutrina, ele deixa muito claro para a nossa moral cristã. Ele deixa muito claro para a nossa moral cristã o equilíbrio. Ou seja, nem 8 e nem 80. Equilíbrio. Agora, encontrar o equilíbrio, você vai ter que entender Jesus. Para encontrar o equilíbrio. Vai ter que entender Jesus, suas palavras, seu andar, seu modo de agir. Tem que entender Jesus. Por isso que a gente não pode apenas
nos colocar numa posição de ficar assim, não deve me preocupar, deve. As pessoas hoje nos observam muito mais do que muitos anos atrás. As pessoas hoje nos olham e nos julga de cara, certo? Pela nossa aparência, pelos nossos desejos, pelas nossas atitudes, pelo que nós postamos numa internet, pelo que nós falamos, as pessoas nos observam. E assim elas nos julgam. E aí minha temática de hoje é: verdadeiros discípulos de Jesus não vivem de aparência. Os verdadeiros discípulos de Jesus não vivem de aparência. Certo? Por exemplo, na Idade Medieval, Idade Média, você via as pessoas se distinguirem de forma muito emblemática, muito destacável, o quê? As pessoas, você vê assim, religiosamente, a ordem dos franciscanos. Aí tinha a ordem dos jesuítas, o monastério de fulano de tal, os monges ficavam em tal lugar. Aí você via as características, dizia fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. O rei fulano de tal, ou os seus cavaleiros. Aí você identificava os moribundos, esse termo moribundo é dessa época, que é aquelas pessoas pobres, os plebeus, povão, certo? A realeza, as pessoas de alto nível, sangue azul, que estavam nos castelos, certo? Então, eram essas distinções, e na época de Jesus também. A aparência dos fariseus era engraçada, interessante. Eles tinham uma veste que se remetia a eles serem sacerdotes, serem homens de aparência sagrada. Mas Jesus está dizendo, olha para eles, não faz o que eles, não vive como eles não. Porque aí tem um momento que Jesus diz, o que eles ensinam está certo, agora o que eles vivem não condiz com o que eles ensinam. Não é perigoso? Por que é perigoso? Se a gente estivesse aqui numa sala de aula, numa palestra, sabe por que é perigoso? Porque a questão não é aqui, é aqui. Cima para baixo, de baixo para cima. Não é só eu e você, certo? Olho no olho aqui nós. É aqui em cima. Deus, eu e Deus. É perigoso. Porque Deus, o contrário que as pessoas não querem entender, não é não entender, é não querem entender, é diferente. Não é que elas não entendem, elas não querem entender, rebeldemente. É que elas acham que Deus não faz juízo do coração, das motivações e dos pensamentos. Faz. Por mais misericordioso, por mais longânimo, por mais amoroso, por mais compassivo, ele também observa agora o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando, o que eu estou desejando e minhas motivações perante vocês. Porque o que eu estou pregando aqui está sendo pode ser para mim, estou pregando, anunciando, uma bênção, ou também pode ser a minha condenação, que é uma grande responsabilidade. Vocês estão entendendo? Porque eu estou pregando só para vocês. Eu estou pregando perante aquele que representa o livro sagrado, a Bíblia. É perigoso? Então veja bem, perigoso quer dizer, não vou viver com medo. Perigoso quer dizer, eu tenho que ter temor a Ele, respeito ao Senhor, reverência, sabe? Eu tenho que entender que a palavra de Deus, ela pode ser julgada, ela pode ser, sim, colocada à prova, ela pode ser, sim, colocada mas eu tenho também que entender que se eu estiver errado, eu também estou numa situação bem complicada. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles não vivem de aparência. Eles não vivem de aparência. Por exemplo, se a gente fosse trabalhar aqui a questão de aparência, conceitos de beleza e aparência na história. Por exemplo, os gregos tinham uma forma de buscar o equilíbrio da beleza, e tinham, mas sendo que sempre tinha uma conotação, além de ter o corpo perfeito, a saúde,
Essa coisa da gente hoje ouvir muito as pessoas falar em saúde, estética, que não é errado. Porque quem é morado em templo do Espírito Santo tem que cuidar bem mesmo. Eu tenho que cuidar bem do templo da morada do Espírito Santo, que sou eu, é você, a morada, nós somos morada de Deus, então temos que cuidar bem. Mas veja bem, observe. Só que eles tinham uma conotação que muitos têm hoje, uma devoção pagã fazendo esse exercício de estética, de aparência. Né? Por exemplo, tinha 3 deuses que eles faziam culto, que eles faziam reverência com a aparência: Apolo, Afrodite e Adonis. E o Adonis. Já no século XIX, nós estamos no século XXI, 2 séculos atrás, né? Tem como alvo as pessoas, principalmente o sexo feminino, a magreza, ficar magros. Hoje está havendo um conflito, né? Um conflito até ideológico. Se as pessoas falarem dos mais cheinhos, dá problema. Pode dar problema judicial. Se falar dos mais magrinhos, também dá problema. Tem gente que está deixando de comer carne, proteína, e está só na verdura e nas frutas, e está morrendo. Tem gente morrendo por falta de proteína animal, por causa do exagero. Você está entendendo a questão do equilíbrio? A aparência é um negócio complicado, mas é um negócio a ser tratado nessa noite. E a gente tem que entender. Aí, era desse século XIX, as pessoas, a influência, a moda era a mulher, o homem, magro, né? Já no século XX, século passado, no século XX, né? Com a entrada das mulheres na indústria de trabalho, aí o que aconteceu? As mulheres começaram a se vestir aparentemente como os homens. Como os homens, olha que coisa. Século anterior, 19, magreza, tá mais magro possível. Século 20, trabalhar a questão de ficar parecido com os homens. Ou seja, começou ali um pouquinho de gravata, um pouquinho de uma roupa mais operária para trabalhar nos setores de indústria, de fábrica e etc. Certo? E atualmente, e no nosso século XXI, que ainda estamos no início dele, olha só, atualmente o conceito de aparência ficou desertificado, ficou assim, plural. Cada um mostra a aparência que tem. Aí você observa, pessoas que querem sentir-se um animal se vestem e anda como animal. Você já viram isso? São Paulo, só com a coleira e o outro andando feito animal. Aí você vai ter pessoas que se vestem de forma executiva, aí vai o contraste, já tem outro relaxadamente. Já o outro vai com a aparência de um anime, aí tem aquelas festividades, vive com anime. Aí já tem o outro que pinta o cabelo de verde, outro coloca o cabelo rosa, né? E por aí vai, ou seja, diversos tipos de aparências que as pessoas hoje, elas estão, principalmente a juventude, não todos, mas principalmente a juventude, aí tatua por modismo, cabelo assim. As pessoas hoje, elas estão, sabe o que acontece com tudo isso? Elas estão buscando uma identidade e também, ao mesmo tempo, negando a identidade e a natureza que elas são. Olha que coisa a gente ficar observando. E orar, pedir a Deus solução. Porque tem que haver uma libertação de fato. Uma libertação de fato. De pessoas que estão vivenciando ser algo que elas não são de jeito nenhum. E negando a sua própria natureza. Né? A gente podia fazer uma ponte com o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1. Ele fala ali, né? Categoricamente, olha, vocês deixaram o uso natural. Agora vocês estão trocando Deus por animais, por quadrúpede, por isso, por aquilo. E Paulo vai falando, vocês estão vivendo de aparência. É de aparência. As pessoas estão vivendo de aparência. E nós, como cristãos, temos que ter cuidado para a gente viver um cristianismo aparente. Temos que ter cuidado para também não viver o dia a dia de aparência. Para a gente não se auto-identificar e colocar uma identidade
do que nós não somos. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Só abre portas para a gente ficar inconstantes na fé. É perigoso. Tá? Então a primeira coisa, meus irmãos, essa noite, a primeira coisa, pode destacar aqui. Quando nos equivocamos com a aparência dos homens. É o primeiro ponto. Quando nos equivocamos com a aparência dos homens. Equivocamos sim. Nos equivocamos. Se a gente fosse fazer, não é em todo caso, mas se nós fôssemos fazer com discernimento, como é que diz? Uma pesquisa, uma prova, e colocar num setor, num lugar, e colocar 10 pessoas, uma diferente da outra, sem se conhecerem, e colocar 2 pessoas lá. Digamos, uma vestida de executivo e a outra vestida normalmente, mas que colocasse um mendigo bem vestido, totalmente banhado, barba feita de executivo, e colocasse o contrário, um executivo, empresário, milionário de mendigo. Você acha que as pessoas iam reagir como? Cada um responde à sua consciência. As pessoas iam reagir como? As pessoas iam chamar, sem saber, pela aparência, o mendigo de quê? Doutor. Ia chamar o mendigo, ia tratar ele como um qualquer. Porque as pessoas olham a aparência. Se atraem pela aparência. Aparência, meus irmãos, a aparência, ela pode enganar. Ela pode enganar. Porque por causa de aparência acontecem muitas coisas nesse Brasil, nesse nosso país, que fazem as pessoas tropeçarem e caírem por causa de aparência. Então veja bem, quando nos equivocamos com a aparência dos homens, as pessoas, a primeira coisa, do tempo de Jesus, estavam equivocadas com a aparência sagrada dos homens. Aí você pode aqui abrir aí, se você quiser, 1 Pedro, capítulo 3, versos de 3 a 4. As pessoas da época de Jesus, por isso que Jesus fala com a multidão daquela forma, aí no capítulo 15 de Mateus. Ele fala, olha, preste atenção, tenha ouvidos ao que eu vou dizer, cuidado com a aparência dos homens. Então cuidado. Resumidamente é isso. Observe, 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, primeira carta de Pedro 3, versos de 3 a 4. Olha o que aqui afirma a palavra do nosso Senhor. Observe aí. O enfeite delas não seja o exterior. Está vendo? Fora, né? No frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso que é precioso diante de Deus. Ou seja, Pedro está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, o seguinte, olha, ele não está dizendo aqui, vocês vão deixem de usar isso. Ele está dizendo assim, o equilíbrio é, usem isso, mas que dentro de vocês tenham um espírito de reverência, um espírito que glorifique a Deus, um espírito que agrade a Deus, uma inclinação humilde de considerar Deus o correto e eu o errado, dar razão a Deus e está errado, um espírito de arrependimento, de contrição, de quebrantamento. Você está entendendo? Tudo com muito equilíbrio. Tudo com muito equilíbrio. Uma segunda coisa, você já pode abrir aí em Mateus, capítulo 6, verso 18 em diante, 16 em diante, 16 ao 18, Mateus 6, do 16 ao 18. A aparência piedosa não serve. Meus irmãos, ter uma aparência de santidade, ter a aparência de um homem e de uma mulher de Deus e não ser, é complicado, meus irmãos. A Bíblia chama de quê? Para hoje, fingimento. O que é uma pessoa que finge? Na época, hipocrisia. Olha só o que é que diz aí a palavra do nosso Senhor. A aparência piedosa não serve. Mateus 6, o sermão aí de Jesus. Mateus 6. Com paciência, vamos adentrando na palavra do Senhor. Mateus 6, 16 ao 18. Olha o que é que diz.
E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Perdão, estou em 8, é 6. 6, 16 ao 18. E quando jejuares, está falando de um princípio espiritual, o jejum. Olha só. Não vos mostreis contristados como os hipócritas. Olha só. Porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará. Você notou que a dinâmica aqui nesses versos é o seguinte: eles queriam aparentar que estavam jejuando, que estavam sendo piedosos, que estavam, sabe, sendo homens a serem honrados, uns fazendo teatro. Mas você viu o final dos versos 18? Notou? Olha o que diz, ó. Verso 18. Para não parecerem aos homens que jejuam. Mas, olha só, a teu Pai que está em secreto. Qual é a minha preocupação de viver honradamente o cristianismo, ser discípulo de Jesus e não viver de aparência? É me preocupar com aquele que está lá no céu reinando, no trono de glória. É isso que eu tenho que me preocupar. Porque eu transparecer para as pessoas algo e não ser é fingimento, é teatro, é hipocrisia. E Deus não nos quer nisso, porque é pecado. É pecado. A dinâmica que nós vemos, observe, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu entra dentro da sinagoga e se exalta. Olha como eu sou o cara. Tá vendo? Eu dou o dízimo, eu faço, eu sou assim. O publicano não ousou nem adentrar as portas da sinagoga, do lugar de culto. Sabe o que ele fazia? Batia no peito e dizia: maldito pecador que sou, miserável que sou. Eu mereço a condenação. Jesus respondeu de forma retórica: qual dos dois desceu justificado? O que se exaltou, se achando um santarrão para se apresentar diante das pessoas que era santo? Ou aquele que batia no peito e dizia assim: eu sou falível, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou ser humano, eu sou fraco e eu preciso de Deus? Você está entendendo? A dinâmica é essa. Então a aparência, um discípulo de Jesus não tem como conviver com aparência só. Não adianta ter uma roupa sagrada, um véu, ou qualquer coisa assim. É a aparência de você ter um câncer no coração de maldade. Não adianta. Não adianta se as minhas escolhas mostram no meu coração que eu sou mau, perverso, que eu busco a carnalidade, que eu faço as pessoas tropeçar e cair. É melhor as pessoas nos odiarem por amar Jesus e se obedecer a Ele, do que as pessoas nos aplaudirem porque nós estamos numa roda de escárnio. É melhor nos odiarem porque a gente ama Jesus e quer que o amor dele contagie as pessoas, tempere a vida delas, do que eu ficar numa roda, escarnecendo os outros, julgando, sabe? Dizendo coisas que eu nem sei se é verdade, que não glorificam a Deus. Essa é a realidade. A aparência piedosa não serve. E meu irmão, fazer isso, perdão, não estou dizendo que você esteja, mas estou aqui falando no geral do todo. Meu irmão, passar a semana inteira, a semana, nós, falando de mim também no barco, onde Jesus é o comandante. Mas se a gente passar a semana inteira, irmãos, a semana inteira, sabe, fazendo coisas e dizendo e pensando e buscando coisas que não glorificam a Deus, e chegar no domingo, colocar uma Bíblia embaixo do braço, uma roupa, seja lá como for, e ir para a igreja, nós não estamos glorificando a Deus.
Eu sei que a gente vai errar, mas o problema não é a gente errar. O problema é dizer assim, eu erro, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu não aceito viver assim, porque eu quero fazer o nome do Senhor glorificado na minha vida. A motivação tem que ser certa, porque começa aqui, no coração, e não aqui. E não aqui. Se as pessoas nos julgam sem nós fazermos as coisas que elas estão dizendo que nos acusando, imagine se nós fizermos coisas erradas. Já parou para pensar? Se as pessoas caluniosamente, muitas, não todas, caluniosamente, difamatoriamente, já nos acusam, nos perseguem e dizem coisas que não são verdades, mesmo nós não fazendo, imagine se nós fizermos e ficarmos com inclinações que não glorificam a Deus. Já parou para pensar nisso? Eu penso nisso. Eu me preocupo com isso. Uma terceira coisa dentro do ponto 1. Jesus não mostrou aparência, mas a autoridade. E foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. Ele ensinou isso aos seus discípulos. Jesus não mostrou uma aparência, ele mostrou a autoridade. Você sabe o que é essa autoridade? É falar menos e fazer mais. Jesus falou no momento certo, a coisa certa, mas fez mais do que falou. Ele fazia, depois ele dava a sua doutrina. Era assim a dinâmica de Jesus. Fazer primeiro, depois ensinar. Fazer primeiro, depois ensinar. Vamos observar. Leia os evangelhos, as 4 biografias de Jesus. Observe. Ele faz, depois ele dá o ensino. Faz um milagre e assim. Faz uma multiplicação de pães e peixes e ensina. Não é o contrário. Ensino e depois a gente vê o que é que faz. Não. A dinâmica faz primeiro, depois ensina. Por isso que Jesus tinha autoridade. E não era como os fariseus. Observe aí, Mateus 7, 29, comprovando isso. O texto sagrado, Mateus 7, verso 29. Dê só uma folheada. Porquanto os ensinavam como tendo autoridade e não como... Aí algumas versões diz mestre da lei, na minha diz escribas. É a mesma coisa. Como quem tem autoridade. Como é que eu posso ter autoridade? Vivendo. Vivendo. Olhando a palavra e vivendo. E aí, se alguém me perguntar numa área, por que você... Às vezes as pessoas curiosamente dizem, por que vocês são assim? Aí você responde a razão da sua fé. Porque nós somos assim. Ou seja, Jesus não mostrou uma aparência para as pessoas. Não mostrou. Ele mostrou autoridade, vida, vivência, fazer. E depois ele ensinando tanto com o exemplo como com as palavras. Tanto como exemplo como com as palavras. Tanto como exemplo como com as palavras. Lembre-se daquele provérbio no 4º ponto aqui, em Mateus 7,24, aí do ladinho, você pode dar uma voltinha, João 7,24, aí no Evangelho de João, 7,24. Lembre daquele provérbio que a gente aprende desde criancinha. As aparências enganam. Lembre-se disso, guarde no seu coração. As aparências enganam, meus irmãos. João 7, verso 24. As aparências. Meus irmãos, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a regra da justiça. As aparências enganam, irmãos. As aparências enganam. Existe uma história, não sei se no Brasil, onde foi o que eu ouvi falar, em que um homem se apresentou, é no Brasil mesmo, é no Brasil, não sei o nome dele agora, mas eu ouvi esses dias, é no Brasil. Um homem, desde criança, ele queria ser militar. Não sei se você já viu, ele foi preso, queria ser militar. Cresceu querendo, não conseguiu ser, mas ele começou a trabalhar na área de segurança. Gostava de farda.
Este homem, ele fazendo isso, ele continuou nessa saga, conseguiu ser secretário da área de segurança da prefeitura, certo? De um estado aí que eu não vou dizer o nome, não expor. Do estado aí. E ele conseguiu ser secretário de segurança. Com isso, ele conseguiu fraudar um documento e conseguiu o título, meus irmãos, de major da Polícia Militar. Aí ele passou a ser major da Polícia Militar sem concurso, pela influência, pela conversa, só na lábia, sem ser. Quando houve uma investigação, quando houve uma confrontação, já era tarde demais, o homem já tinha feito estrago. E outra interessante, ele como secretário e com o título falso de major, você não acredita, ele fez a maior e melhor operação de polícia naquele estado, naquela cidade. Está na internet, dê uma olhada lá. As aparências enganam. As aparências enganam. E ele tem um porte. Eu acho que ele com certeza treinou, passou a vida fazendo isso. As aparências enganam, irmãos. E se não tiver discernimento, que é o que a gente precisa, a gente pode se enganar com as pessoas, com a aparência. O que é perigoso. É perigoso. Segunda coisa, abrindo aí em Gênesis, capítulo 4, versículos de 3 ao 13, falando aqui que os discípulos de Jesus não vivem de aparência. Não pode viver. Certo? A segunda coisa, segundo ponto, quando a natureza da aparência revela o que escondemos dentro de nós. Observe. Quando a natureza da aparência revela o que escondemos dentro de nós. Vamos lá, Gênesis 4. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 4. Olha o que é que diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Gênesis capítulo 4. Nós vamos aqui com discernimento tratar a questão da aparência no início de tudo. O Gênesis. Olha o que aqui diz. Capítulo 4. Dos versos 3 ao 3. Observe. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a quem? A Caim. Que o desagradou, né? Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves louvar. Verso 8. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus queria ouvir a confissão dele. E ele disse: não sei. Quando ele confessou, ele ainda mentiu, né? Ele não sei. Mentiu diante de Deus. Que ousadia. Meus irmãos, não sei. Né? Sou eu ainda. Aí a rebeldia, né? Fez como criança faz o biquinho pro pai e pra mãe, né? Sou eu o guardador do meu irmão? Mentiu, e aí fez o biquinho e disse: e por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Diante de Deus. Ei, meus irmãos, perante Deus. Vamos lá. Verso 10. E disse Deus a ele, diante daquela mentira e diante daquela rebeldia, daquela revolta, daquele desrespeito, daquele orgulho perante ele. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aí prossegue dizendo: e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força fugitivo e vagabundo na minha terra. A minha versão diz, ou errante, né, na sua, serás na terra.
Então diz Caim ao Senhor, mais uma vez ele fala para o Senhor, olha só, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Ou seja, ele teve consciência agora nesse momento. Ele teve consciência que mentiu, teve consciência que omitiu o corpo do irmão, teve consciência que estava sendo rebelde, que estava desrespeitando a soberania de Deus, que estava respondendo de uma forma desrespeitosa a Deus. E interessante, no final, quando já está ali, que ele viu que não tinha saída, aí ele disse, de fato, o meu pecado é gravíssimo aqui. Será que eu posso ser perdoado? E a Bíblia diz que ele saiu vagabundeando, errando sobre a terra, espalhando a mentira e o engano. E dizem alguns teólogos que aí surgiu a impiedade de forma mais aflorada, mais forte. Certo? Descendência de Abel e a descendência de Caim. Descendência ímpia e a descendência justa. Eleitos e não eleitos. Dizem alguns teólogos. Mas a questão aqui não é essa. A questão é quando a natureza da aparência revela o que escondemos dentro de nós. Se você observar, Caim apenas tinha só a aparência naquele momento. Se você observar, se você fizer um devocional e parar e analisar esse texto, pensar, você vai entender que Caim foi lá só com aparência. Pode ser que ele tenha caprichado na cesta de frutas e verduras, ele tenha feito um negócio bem feito, bonito, aparente, mas ele esqueceu o coração. Ele esqueceu que ele tinha um ódio do irmão dele. Ele esqueceu que Deus não estava preocupado com todo o aparato, com toda aquela beleza, com toda aquela oferta, com todo aquele culto maldito que ele estava oferecendo a Deus. O outro também foi oferecer o seu culto, foi oferecer a sua adoração, foi oferecer o seu sacrifício, porque culto no Antigo Testamento é aquele sacrifício, essas coisas. Ele foi oferecer, todos os dois. Pode ser, eu estou conjecturando, que talvez capricharam, e ele mais. É isso que eu vou oferecer a Deus. Está aqui, o meu melhor. Mas a questão é, o meu melhor não pode ser aparente, o meu melhor tem que sair do meu coração. Por que foi que Jesus disse que a viúva pobre deu a maior oferta no templo? Porque ela deu de coração tudo que tinha, e não os outros que estavam dando do resto que tinha. Porque Deus olha aqui, é dentro do nosso ser. Essa é a ótica de Deus. Ele não está nem aí para a aparência. Caim foi lá com a aparência. Eu vou agradá-lo, eu vou fazer tudo isso. Como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Maria foi para os pés de Jesus. Marta ficou preocupada com o feijão que estava queimando, digamos assim. E Jesus disse, a palavra de Deus diz que quem ficou com a melhor parte? Aqui estavam os pés de Jesus. A outra que estava preocupada em oferecer alguma coisa, não estava entendendo nada, que não era isso que Deus queria. Não era isso que Cristo queria. Cristo queria que ela parasse e ouvisse as suas palavras. Caim não entendeu. Caim foi com uma aparência, foi com alguma coisa, vou dar isso aqui, vou oferecer isso aqui, essa é minha oferenda a Deus, vou oferecer meu culto a Deus assim. Só que Deus falou para os dois ali, olha, um culto que me agrada começa com o seu coração, com as intenções do seu coração, com os desejos do seu coração. O que você me oferece materialmente só serve se o seu coração estiver inclinado totalmente para mim. Você entendeu a dinâmica quando diz, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se tiver alguma coisa, você for deixar a oferta, primeiro esquece tua oferta. Falando aqui na prática, esquece tua oferta, reconcilia com o teu irmão e depois deixa a tua oferta. Entendeu a dinâmica de Deus? Era isso que Deus queria de Caim. Que ele já vinha com o coração podre, sujo, mau, e Deus não quis que Caim permanecesse daquela maneira. Deus queria que Caim voltasse
e não pegasse aquele ódio que ele estava e depositasse, descontasse no meu irmão. A gente vê muitas pessoas fazendo isso hoje, irmãos, parentes, amigos. Tem um problema e desconta no irmão, desconta no pai, desconta no cônjuge, desconta. A dinâmica foi essa. Deus queria que eles assume o teu pecado, expresse o teu desejo, deixa o teu pecado aqui, aceita o sacrifício que vai ser feito aqui pelo teu pecado e você está livre. Essa é a dinâmica. Por isso que a oferta tem que sair daqui. É para o meu Deus. Mas espera aí, eu estou com um problema com o irmão Zé. Eita, o irmão Zé está magoado comigo. Vou deixar meu envelopezinho guardado, vou resolver com ele. É assim. Porque começa aqui. Porque o culto, se nós observarmos, o culto aqui oferecido tem duas espécies de culto, duas formas de cultuar a Deus. Uma pela aparência e a outra sinceramente. A de aparência mata os irmãos. Então pode acontecer que de repente algumas pessoas vêm aqui, alguns irmãos vêm aqui, eu não tenho ouvido mais, se você não se importa com ela e a gente está matando elas porque nós estamos vivendo de aparência. Digamos, vou fazer aqui um exemplo. Digamos que eu sou convidado a pregar para vocês durante 3 meses e eu não vi nenhum só. Eu estou matando a mim e a quem me convidou por amor. Nós não podemos matar os irmãos. O culto que nós temos que expressar a Deus é um culto vivo, santo, um culto que agrade a Deus, um culto que eu me preocupe com a ressurreição do meu irmão, com a vivência dele também. Eu cultuo a Deus, mas eu me preocupo com o meu irmão, se ele está bem também. Porque se ele não estiver comigo, que negócio é esse? Não posso me sentir bem. Foi o que aconteceu com Caim. Ele não estava nem aí para o irmão. Não estava nem pouco preocupado com o irmão. Ele só queria dar a oferta dele e pronto. Entenderam, meus irmãos? Provérbios 14, 12. Caim vivia de aparência. Olha o que é que Provérbios 14, 12 diz. Dizem, meus irmãos. Provérbios 14, verso 12. Olha o que configura com isso. Verso 12. Olha o que diz a palavra. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são o quê? São os caminhos da morte. Caim imaginava que o caminho que ele estava trilhando parecia direito. Terminou em morte. Ele, espiritualmente, e o irmão, literalmente. Triste. Abel, por sua vez, a segunda coisa, não apresenta a Deus aparência. Abel não apresentou aparência. Abel apresentou um culto original, um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira, sem aparência, sem hipocrisia, sem fingimento. Eu vou mesmo do jeito que eu estou, mas eu estou indo originalmente. Eu vou originalmente, eu vou para cultuar a Deus. Seja triste, seja alegre, mas eu vou. Original, transparente. Transparente. Em Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz, meus irmãos, sobre isso. Timóteo 2,15, carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo 2,15, todo mundo conhece esse verso, principalmente aqueles que são pastores e leem muita carta de Timóteo. 2,15 diz assim, só que observe aí, irmãos, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, essa primeira parte nos diz o que como igreja? A todos nós, procura apresentar-se a Deus como? De qualquer maneira, só de aparência, aprovado. Seja triste, seja que eu vim aborrecido, mas eu vou confessar a Deus meus pecados, seja que eu vim alegre, vou contagiar com alegria, mas eu preciso apresentar-me a Deus aprovado, digno. Mas eu tenho que me apresentar a Deus. Caim não fez isso, Abel fez. Apresentou-se aprovado perante Deus.
Por isso que Deus disse sim, essa oferta me agrada, porque vem de coração, não vem de uma aparência. Culto a Deus, terceira coisa, não deve ser de aparências. Romanos 12, verso 1 a 9, mostra isso, que como é que nós devemos cultuar a Deus? É só você olhar na palavra do Senhor aí, em Romanos 12. Romanos 12. Volte aí um pouquinho, sua Bíblia, Romanos 12. Nos oferta nessa noite essa verdade de Deus. Romanos 12. Romanos 12. 1 ao 9. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação e ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o liberalmente, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, o amor não seja o quê? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos do bem. A dinâmica do culto, a dinâmica da igreja, diz que nós não podemos ser aparentes, fingidos. Temos que ser sinceros e transparentes. Essa é a dinâmica. Ou seja, um verdadeiro sacrifício santo e agradável a Deus, não aparente. Não aparente. Amém, meus irmãos? Aqui eu quero concluir, e se numa outra oportunidade, nós vamos seguir o terceiro ponto em diante. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Guardar aqui para a segunda parte a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade da congregação CNA. Que o Senhor esteja abençoando, esteja fazendo eles crescerem em crescimento, em estatura, em número, em crescimento espiritual, em economia, que eles se fortaleçam cada vez mais. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela Tua palavra que nos renova, que nos enche, que nos abençoa, que nos adverte, que nos corrige, que nos apruma no trilho certo que é Cristo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Obrigado. E que o Senhor nos abençoe. E que nossa semana seja uma bênção, para que o Teu nome seja glorificado. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. E uma ótima semana para vocês.